Muito comum em países como a Argentina e até mesmo nos Estados Unidos, a alocação de máquinas agrícolas e colheitadeiras aqui no Brasil começou a aparecer. Até porque houve grandes desafios nas culturas da soja, do milho, do algodão na campanha 23-24 e há uma expectativa de que o cenário seja ainda mais desafiador na safra nova. Por conta disso, os produtores têm buscado alternativas que busquem ter uma melhor rentabilidade. Eu conversei com um especialista a respeito deste mercado que explicou como que ele tem funcionado no Brasil e as margens que podem ser obtidas pelo produtor. E o segmento de locação hoje, ele está quebrando paradigmas um pouquinho ainda, né? A gente vê muito isso no setor automotivo, mas quando você vai para o agro, então você tem a cultura de ter o ativo, né? Então é um pouco cultural essa questão de você ter a máquina, porque meu avô teve, meu pai teve, né? Eu também quero ter o ativo. Então você tem que começar a trabalhar aos poucos isso, ainda mais quando a gente pega alguns nichos, né? A gente tem, a cana está muito bem conceituada e mais madura para se fazer locação, mas quando você vai para um setor de grãos e algodão, por exemplo, né? A gente fala aqui do mercado de algodão, né? De fibra, esse pessoal não tinha tanto acesso a isso. Então quando você fala da locação, esse cliente tem que acabar fazendo contas de fato para ele ver com 1 mais 1 é 2, né? E no caso da locação são ativos, chegamos com custos aí de 7 milhões uma máquina, né? Então isso impacta muito quando ele tem uma redução aí de algum percentual frente à aquisição do ativo, né? Desde a aquisição da máquina. Carlos, eu lembro que na Argentina é muito tradicional para eles fazerem locações de máquinas. Há um outro tipo de planejamento também, principalmente durante a colheita, entre as empresas e os produtores rurais. E você falou de números, né? Somar 1 mais 1. O que isso pode representar, por exemplo, tá alocando máquinas em relação à economia em não ter um capital paralisado sobre uma máquina dentro da própria propriedade? Legal, Fabiano. Então a gente trabalha assim, hoje você tem uma média, depende muito da sua operação e como você faz o investimento, né? Então vamos olhar de investimento para investimento, uma compra versus uma locação. Depende de como você compra. Se eu compro esse ativo, se eu pego o recurso de uma instituição financeira, com qual juro eu pego. Então daí você vai ter base do tamanho da sua redução de custo frente a uma locação, onde você vai ter o custo investido daquele ativo, geralmente vai ser 10% a 15% do investimento, até mais um pouco se você quiser com a manutenção já, a gente também fornece manutenção, também fornece o acompanhamento técnico, também fornece gente para dar o treinamento para o operador, então você acaba ficando um pouco mais que isso. E aí essas instituições que liberam esse investimento para esse cliente, que geralmente ele já tem quando ele vai começar a safra, ele já tem um valor pré-determinado, né? Essa diferença do valor ele investe de fato na fazenda, né? Então ele vai locar com 30%, 25%, às vezes depende do investimento, e o resto ele investe na operação. Quando você fala da economia, depende muito disso. Mas chega aí a 25% a 30%, dependendo da conta, até mais que isso, de redução de custo na operação. Porque não é só a redução que você enxerga, mas tem muita coisa da porteira para dentro, que a gente diz, né? Que é o balanço financeiro, né? Onde o ativo, você não entra dentro da sua operação como ativo mobilizado, ele vai entrar ele entra como um custo, né? E você tem alguns impostos que você pode ter e pode não ter, dependendo da forma com que você faz a sua contabilidade.